A ideia, então, vai ser fazer uma forma de jogar de escuta, como eu falei, de sentimentos, a partir de contação de história, uma de necessidade e depois uma prática com escuta ativa com a Laura. E aí eu vou usar um pouco da facilitação que a gente faz, até para mostrar para as pessoas também um pouco de como é a condução que a gente faz, para meio que fazer um espelho para umas pessoas que não têm esse hábito. Certo, Laura? Certo. E pensando, então, primeira coisa, e aí eu vou falar com... Então, eu vou alternar falando com vocês e falando com as pessoas que vão me escutar depois, tá? Então, eu vou fazer meio que um negócio que não sei como que vai dar. Mas a ideia, então, dessa primeira forma de jogar, né, é que a gente possa usar as histórias das pessoas para buscar uma interação com elas e um momento de conexão. Então, essas duas primeiras formas de jogar, baseada na contação de histórias, são formas mais leves para a gente jogar, seja por 5 minutos, 10 minutos ou 2 horas, se tiver todo mundo engajado. E pode ter várias nuances que eu vou comentando por aqui. Então, eu vou começar distribuindo a carta para uma dessas 6 pessoas que estão aqui, e aquela que recebeu uma das cartas de sentimentos ou de necessidades vai ter que contar uma história, e eu vou começar pelos sentimentos, onde esse sentimento estava presente. E a outras 5 pessoas, eu incluso, vai precisar adivinhar qual que é o sentimento por trás daquela história. E a pessoa que contar a história só vai poder falar tá quente ou tá frio para ajudar o grupo a adivinhar essa história. Então, adivinhar o sentimento por trás da história. Então, na verdade, é um jogo colaborativo. E eu convido quem recebeu o sentimento para que, na verdade, não escolha a história mais óbvia. Quando a gente torna um pouco mais difícil para todo mundo, quem está contando a história precisa investigar um pouco mais, e quem está escutando e vai adivinhar precisa se desafiar um pouco mais. Então, também dá para colocar esse nível de dificuldade sempre, que eu acho bem bacana. Então, aqui eu estou escolhendo, aparece várias pessoas na minha lista, eu vou escolher uma delas para contar uma história, e essa pessoa aqui eu venho distribuir quantidade específica de cartas, mando uma carta só, distribuir, e agora essa pessoa já recebeu esse sentimento na mão dela, que foi a Letícia. Então, agora a Letícia vai contar uma história onde ela se sentiu dessa forma, e a gente vai ter que adivinhar qual é o sentimento. Certo. Bom, vou contar uma história que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Eu gosto muito de observar e eu prezo muito dentro do trabalho, muito mais as relações interpessoais, porque eu acho que quando a gente se relaciona melhor, a gente trabalha melhor também, né? E quando a gente faz esse exercício, né, de tentar compreender as pessoas, compreender como é que elas estão enxergando os processos e tal, eu acho que funciona melhor. Enfim, no ano passado eu apresentei um projeto lá no meu trabalho, que era para a gente encontrar a identidade da nossa equipe, desenvolver coletivamente isso para poder todo mundo se apropriar, né, desses propósitos, desses valores que a gente ia construir coletivamente. Num primeiro momento, foi aceito que eu apresentasse a proposta, e quando eu apresentei a proposta, a primeira vez, teve uma resposta dos gestores, e aí eu apresentei a proposta para os gestores, não tem nenhuma gestora, então por isso que eu estou falando coletivo masculino. Um deles começou a questionar, mas por que você vai fazer isso? A identidade, a gente já sabe qual é a nossa identidade, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já sabe que a nossa área de relacionamento, atendimento e tal. E aí, e ele é uma pessoa que tem uma voz muito forte e uma persuasão grande também diante de toda a equipe, né? E em diversos momentos
E, assim, eu estava trabalhando fora da jornada, me dedicando a esse projeto, e muito, muito feliz e muito animada de poder apresentar essa proposta e querer que as pessoas se colocassem dentro dessa construção, né? Só que eu confesso que esses questionamentos dele e essa descrença dele, né, e a desqualificação da importância da construção coletiva me deixaram desse modo. Vocês podem palpitar qual é o sentimento, e aí, para você que está assistindo, na verdade, esse grupo tem pessoas que são muito respeitosas e cuidadosas enquanto alguém está contando a história. Às vezes pode ser que alguém comece a falar no meio da história e está tudo bem, e dependendo do impacto para outra pessoa. Se de repente a Letícia quisesse terminar a história ou tivesse mais nesse cuidado, a gente esperaria. Ou pode ser que tem pessoas que interagem muito bem com essa questão de todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, vai de quem facilitar entender um pouco mais essa dinâmica. Não tem um certo e errado. Mas vocês podem palpitar qual sentimento vocês imaginam que estava presente para a Letícia agora. Lê, você ficou desanimada? Tá morno. Incomodada? Não, tá frio. Tá no mudo, Marisa? Será que voltou. você ficou desencorajada? Exatamente, Marisa. Desencorajada. Eu estava com muito gás, muita coragem, mas isso me desencorajou. Mas não foi suficiente para me paralisar, ainda bem, né? Sim. Então, agora eu vou distribuir mais um sentimento para uma outra pessoa. Então, vocês estão vendo na minha tela, eu posso escolher outra pessoa aqui. E a pessoa que vai receber agora, eu seleciono aqui distribuir cartas, uma apenas por pessoa, e foi a Marcela. Então, ela vai contar uma história onde esse sentimento estava presente. E o legal que a Letícia trouxe, por exemplo, é que ela deu um foco numa história do trabalho. Então, você, enquanto facilita, pode escolher facilitar de forma direcionada histórias específicas sobre algum tema, ou pode deixar aberto para as pessoas escolherem, dependendo da facilitação que vocês querem fazer. Então, agora está aberto, cada pessoa escolhe o que quiser. Marcela? Bom, deixa eu pensar aqui. Enquanto a Marcela pensa, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Pode ser que eu corte, mas dependendo eu não corto, mas pode fazer. Tá bom. E se eu não tiver o repertório dos sentimentos, onde eu posso consultar as cartas? A ideia é que as pessoas não consultem, elas busquem dentro delas e aprendam juntas, sem colinha. Ah, legal. Tá bom. Eu faço isso propositalmente. Tem gente que gosta de dar cola para as pessoas, mas como a ideia que eu tenho muitas vezes é propor um jogo, e o jogo parte do desconhecido e do engajamento, quando eu dou uma cola, eu tiro o desafio. Porque aí não tem mais o desafio de acertar junto, só fica o desafio de ler uma lista e até adivinhar. Então... Gostei. A gente conhece um pouquinho. Posso falar já? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou contar uma situação de trabalho também, que uma vez, diante de uma situação de feedback, perante, né, pessoas acima de mim, e a empresa trabalha com feedback anual. E eu fiquei feliz da nota que eu recebi ali no feedback, né, das avaliações, sejam
comportamentais, técnicas, enfim. E fui ouvindo, né, cada nota de cada item, só que em um exato momento foi perguntado para a pessoa que estava avaliando o porquê daquelas notas, né? O porquê daquele valor das notas. A justificativa, o motivo, a situação. E a pessoa não tinha e não sabia o que falar. Foi essa situação que eu vivi, nesse cenário. E aí, vocês... É isso que eu queria falar, mais ou menos isso que eu acho que é para ajudar vocês aí na questão do sentimento. Você se sentiu confusa? Tá morno. Será que você se sentiu, Marcela, apreensiva? Morno também. Marcela, diante dessa, parece que uma interrogação desse feedback, será que você se sentiu tensa? Não? Não. Tá frio. Frio? Vou tentar, mas acho que vai ficar morno também. Será que você sentiu perdida? Tá morno. E aí, fazendo um paralelo, e agora para vocês que estão assistindo essa gravação, o que acontece é que quando todo mundo não consegue adivinhar, gera um momento de tensão, porque parece que vira pessoal e de todo jeito a gente quer acertar. E nessas horas, na real, pode rolar um excesso de informação, todo mundo falando um monte de coisa, ou às vezes pode dar um branco da frustração. E uma das possibilidades é a gente acolher que não conseguimos acertar e está tudo bem, e a pessoa revelar qual que é o sentimento e a gente seguir caminhando. E o bacana é que tudo é aprendizado, e como a gente lida com a frustração de não ter conseguido chegar no resultado ou ganhar junto como a gente queria. E, ao mesmo tempo, cada palpite, por mais que não adivinhe o que a Marcela estava sentindo naquele momento, ou um dos sentimentos que ela tinha, não significa que todos esses sentimentos que foram palpitados não estavam presentes. Pode ter pessoas que, diferente da Marcela e do que a Letícia responderam, poderia falar, não é desconfortável a palavra, mas eu também estava desconfortável. Então, nisso a gente já está ajudando a pessoa, às vezes, a tomar consciência da própria história que talvez ela nem tinha. E, ao mesmo tempo, esses palpites que cada pessoa está dando, eu incluso, reflete como eu percebo essa experiência. Então, esse jogo fala também sobre quem dá os palpites, não só sobre quem conta a história. Então, isso é sempre legal ter em mente. E se vocês quiserem continuar palpitando, fiquem à vontade. Ou a gente pode pedir para a Marcela contar uma outra história, que é uma forma também de a gente dinamizar e contar várias micro-histórias para ajudar a gente a chegar mais rápido nesse sentimento. Aí, no caso, seria uma outra história referente à mesma carta, certo? Isso, uma outra história. A mesma carta. Aí, já que eu não consegui falar sobre trabalho, sei lá, vou falar sobre vida pessoal e talvez as pessoas se conectem. Eu falei sobre cachorro, não deu certo, eu vou falar sobre viagem. Até que talvez essas histórias vão ressoando e pode chegar um pouco mais próximo. E nisso a gente já vai estar investigando várias histórias nossas a partir da história da Marcela também, por exemplo. Certeza, impressionante. Mas para a gente brincar com a frustração, então, Marcela, você pode contar qual foi o sentimento. Pode, Marisa, pode falar. Eu ia tentar mais uma vez com a Marcela. Mas pode falar. Você ficou irritada? Não? Não. E só isso que a Marisa trouxe me lembrou mais uma outra coisa quando está propondo jogos. Isso tudo que eu estou falando, porque a ideia é que a Facilita seja uma plataforma para pessoas que vão facilitar. Então, entender o background das experiências, para mim, é fundamental. Às vezes, a pessoa, não é o caso da Marisa agora, que eu estou falando, mas me lembrou uma experiência.
que a pessoa pode ter o melhor dos palpites do mundo na cabeça dela, e ela quer porque quer falar, porque ela tem aquele apego achando que é a maior verdade do mundo para ela. E quando ela recebe um não, fica aquela cara, nossa, mas era tão bom. Então também a gente pode problematizar essas coisas, por que a gente não abre mão de falar ou propor alguma coisa quando o grupo está querendo caminhar. Então a gente já também começa a trabalhar aspectos de grupo nisso. Dá para pegar vários ganchos de facilitação. Muito bom. Pode trazer, Marcelo. Então, eu vou revelar aqui o sentimento que é paralisada. Ah, pode arrastar para a mesa, Marcelo, a carta? Será que vai aparecer aqui? Espero que sim. Estou tirando o zoom aqui. Iniciar a partida. Tá faltando Nossa, eu esqueci de iniciar, ainda bem que vocês falaram. Pronto, Marcela. Pronto, a Marcela já arrastou a carta. Já está aqui Fiquei em cima. paralisada mesmo, sabe? Paralisada assim, sem... Isso que a Letícia trouxe agora é o fundamental. A gente deixou o botão de iniciar a partida para que vocês possam preparar a mesa antes de as pessoas verem. Então, se vocês já quiserem montar a mesa de algum jeito com algumas cartas específicas e clicar em iniciar a partida depois, as pessoas só vão ver quando você clicar em iniciar a partida. Ainda bem que a Letícia lembrou da parte fundamental. Legal, Eu sempre esqueço. não sabia. Legal. E agora eu vou propor uma prática, então, a partir das necessidades, que é muito próxima dessa, e aqui vocês podem embaralhar o baralho para poder reordenar de forma aleatória as cartas. Então, os baralhos começam sempre da primeira até a última carta. E como a gente ainda está construindo algumas mecânicas da plataforma, essa eu vou fazer de um jeito diferente, que depende das pessoas que participam, porque também facilitar não é só depender da plataforma, a experiência é criada pelo grupo. E o fundamental na Facilita é pensar nesse aspecto, que ela não define tudo, mas ela está a serviço e trabalhando junto com a gente. Então, agora eu vou pedir para a Laura fechar os olhos e eu vou trazer uma das cartas de necessidade para a mesa. E nesse momento eu vou colocar a carta na minha mão, que é uma limitação que a gente ainda tem de não colocar uma carta só na mesa. E eu vou pegar essa carta aqui e eu vou mover para a mesa, e agora todo mundo está vendo essa carta, certo? Regina, Marisa, Marcelo e Letícia. Sim. Então agora vocês vão ter que contar uma história, e eu peço que sejam histórias breves, de no máximo 20 ou 30 segundos, ou melhor, contar situações onde vocês teriam essa necessidade atendida ou não atendida, ou vocês já tiveram também, se for uma história que vocês lembrem, uma situação. E a Laura vai precisar adivinhar qual que é essa necessidade. E aí a gente fecha aqui. Agora a Laura não está vendo. Pode abrir o olho, Laura. Pode olhar para a tela de novo. E aí ela vai ver que está essa carta aqui, então é a carta que a Laura vai ter que adivinhar. Eu só cliquei em cima dela para ela virar ao avesso. Então podem palpitar à vontade, gente. Ou podem contar histórias à vontade. Eu quase cliquei na carta. É por isso que é colaborativo. Se a pessoa está curiosa, ela quer clicar, a gente vai ter que começar de novo. Mas no futuro a nossa ideia também é travar as cartas para que ninguém mexa, só o facilitador mexa e coisas assim. Eu posso contar onde essa necessidade não foi atendida. É uma situação onde essa necessidade não estava atendida. Quando eu fiz concurso público para a Marinha do Brasil há 10 anos atrás. E isso, quando eu fiz concurso público para 10, não, mais de 10, quase 15 anos ou 20 anos atrás, nem sei mais, de tanto tempo. E essa necessidade não foi atendida, porque eu nem sabia o que era Marinha, na verdade. Quando eu estava no final da minha vida de bancária, essa necessidade não estava sendo atendida. Nossa. Eu tive um período também nessa minha vida de bancária
que eu estava sendo muito subaproveitada, todas as minhas capacidades não estavam sendo aproveitadas, sabe? E essa necessidade também não estava sendo atendida. E num outro momento, mudou o gestor, ele começou a entender, caramba, você gosta desses assuntos, você gosta de sustentabilidade, você gosta não sei o quê, então vou te dar umas tarefas nesse sentido. E aí voltou. Aí assim, começou a contemplar essa minha necessidade bem legal. Tem mais uma história, eu lembro que tinha um pé de fruta perto de onde eu morava, tipo uma manga, assim, super deliciosa, só que eu não alcançava. E aí essa necessidade estava atendida quando eu fui buscar alguma coisa para pegar a manga e não deixar ela cair no chão. Nossa, gente, está ficando cada vez mais misterioso. Eu vou contar uma. Quando fiz a minha graduação, logo assim que eu terminei a minha graduação, eu já trabalhava numa instituição como um cargo técnico, e aí eu fiz uma graduação e eu fui participar do processo seletivo, e essa minha necessidade, eu não passei naquele primeiro momento, essa minha necessidade não foi atendida. Integridade? Não. Capacidade? Para mim, ter a capacidade disso contribuiu para que essa necessidade foi atendida na minha história. Na segunda história da manga. Competência? Na minha história de trabalho, eu continuei na empresa trabalhando, porém, não da forma que eu queria, permanecendo no mesmo cargo. Essa necessidade, eu acho que é uma necessidade todos os dias para a gente viver. Para acordar, eu preciso de ter essa necessidade de acordar viva, né? Viva. Eu preciso dessa necessidade. Eu preciso. Motivação? Motivação, acertou. Nossa, a história da manga não estou conectando não com motivação. Oxi, foi uma motivação enorme para procurar alguma coisa para tirar aquela manga do pé e eu poder comer a manga, que é uma motivação maior do que uma manga suculenta e gostosa no pé ainda, para mim. Tá doido? Entendi. E aí, agora fazendo um parênteses, isso que a Laura falou agora, nossa, essa motivação eu não estou entendendo. Então, quando a gente fala sobre necessidades, é um jogo para praticar CNV, às vezes as pessoas fazem tudo que a gente faz é para cuidar de uma necessidade. Esse jogo revela que nem sempre é tão óbvio, mas quando a gente conversa sobre isso, pode ajudar a compreender melhor a experiência do outro. Então, amanhã, talvez a Laura entenda que eu ficar igual doido no meio da rua, porque a gente é companheiro também, caçando alguma coisa para pegar fruta, e ela sabe que eu adoro fruta, talvez ela entenda que eu estou cuidando da minha motivação. Então, por isso que eu vou ficar igual doido para pegar alguma coisa. Então, isso, de fato, quando a gente vai fazer com um grupo, pode ajudar um grupo a se compreender melhor, dentre outras várias possibilidades de uso dessa forma de jogar simples. E a outra coisa que eu acho legal, e, aliás, agora vocês que estão participando nem comento muito sobre, é que existe para mim uma diferença entre uma pessoa contar uma história e as outras palpitarem, e uma pessoa escutar e palpitar e todas contarem a história. Isso reflete muitas vezes a nossa experiência com a vida e no cotidiano. Porque eu compreender o coletivo é uma coisa e o coletivo se dispor a me compreender é outra. Então, brincar com essa analogia também é bacana. Dependendo da forma de jogar, eu posso trazer aprendizados depois a partir disso. Como foi para você que jogou e que escutou as histórias de várias pessoas, dialogar com várias histórias diferentes para chegar no repertório? E como foi para você contar a história e ser compreendido ou não por todo mundo que estava escutando? Chegou algum momento que disparou algum gatilho ou não?
Então, ter essas duas nuances é sempre bacana de facilitação para mim, que pode contribuir com uma escolha de como usar o jogo ou não. Certo, Laura? Você quer trazer alguma coisa adicional? Eu sei que você não ia facilitar nada, mas... Não, estou confortável no meu papel de participante. Ah, que legal. E tem alguma coisa, gente, que vocês querem trazer para contribuir? Eu acho que faz mais sentido deixar coletivo do que eu ficar falando igual doido aqui. Não? Tranquilo? Ou alguma dúvida que surgiu a partir dessas coisas? Curiosidade? Ju, pode falar, Rê. Fale, Rê. Eu percebo, assim, quando eu estou jogando, quando a gente, eu sinto assim, a hora que a gente está jogando e se expressa com o corpo, muitas vezes com a mímica, igual eu preciso disso, dessa necessidade atendida para eu viver. Quando a gente se expressa, parece que conecta mais rápido com o outro, que às vezes a gente é mais visual do que outras pessoas, e às vezes a expressão, muitas vezes quando eu estou jogando com alguém e as pessoas têm dificuldade de se expressar verbalmente, eu falo assim, faça uma expressão com o rosto que lembre essa necessidade ou esse sentimento. E às vezes na hora que a pessoa faz a expressão com o rosto, rapidinho o grupo se conecta, ou alguma das pessoas do grupo se conecta. Talvez seja uma possibilidade aí, né? Que é uma das formas de jogar é com a expressão, né? Fazendo mímica. Eu vejo que dá bastante certo. Então, acho que eu já engato nisso que a Regina trouxe, que foi providencial para o vídeo, que a nossa ideia não é a gente, enquanto facilita, ficar dizendo tudo que vocês vão saber e o que vocês precisam. A gente confia que o grupo pode se apoiar e aprender junto. E por isso que a gente lá na Facilita está criando um fórum, que eu espero que vocês preencham tanto com seus palpites e ideias do que precisa mudar e também com dúvidas e perguntas para que a comunidade se retroalimente, para que não sejam nós da Facilita as pessoas responsáveis a trazer todas as coisas, até porque, como eu falo em todo lugar que eu passo, eu facilito, que seria prepotência nossa achar que os nossos anos de idade de 3 pessoas juntas, no caso da Facilita, fosse muito maior do que a experiência de 100, 200, 300 pessoas de aprendizado coletivo, que dá mais de 1 milênio de vida. Então, a nossa ideia é que o grupo se retroalimente. Por isso, essa partilha da Regina faz bastante sentido. E por isso que eu resolvi fazer, na verdade, esse vídeo apresentando em conjunto e jogando, e não só um tutorial de como usar e como facilitar, que inclusive a gente vai ter outros vídeos para falar sobre isso também. E aí, seguindo o que a Regina falou, eu quero propor então uma última forma de jogar nessa forma mais de contação, de interação mais leve, que é a partir de mímicas. Então, eu vou distribuir agora um sentimento para uma das pessoas, e essa pessoa vai receber uma carta de sentimento e ela vai precisar fazer uma mímica expressando esse sentimento. E as pessoas vão precisar adivinhar qual é o sentimento por trás dessa mímica. E quem fizer a mímica só vai poder falar tá quente e tá frio. E eu vou mandar para mim, porque eu acho que faz sentido eu me desafiar também, não só passar para vocês. Então, eu acabei de receber. E quem está vendo o vídeo viu que a carta veio parar na minha mão. E esse sentimento, como mímica, eu diria que ele é como... Com medo? Com medo. Não foi? Então, eu vou enviar mais uma carta dessas. Agora eu mandei um sentimento para Regina. E aí ela vai expressar com uma mímica esse sentimento, a gente vai precisar adivinhar. Frustrado? Triste. Decepcionado? Yes.
E Marisa. essa forma de jogar, dá para a gente fazer algumas variações de novo. Por exemplo, pedindo para o grupo todo fazer a mímica e uma pessoa só adivinhar. Então, imagina que se a gente vai fazendo pelo Zoom igual agora, poderia ter 10 carinhas diferentes fazendo um monte de coisa. Então, seria um desafio divertido para quem adivinha, na verdade. E até para a gente perceber 10, 15 expressões do mesmo sentimento ao mesmo tempo, de várias formas distintas. Porque cada um vivencia esse sentimento de uma maneira. Então, isso seria outra ideia. E também poderia pedir para as pessoas brincarem com uma gradação desses sentimentos. Então, quem facilita poderia falar: comece expressando isso do jeito mais sutil que ele apareceria para você. E aí talvez é uma forma de a gente ajudar as pessoas a integrarem essa questão corporal. Nossa, como será que esse medo começa em mim? E como seria esse medo gigante? Então, para a gente brincar com essas gradações, seria possível fazer isso também. Sérgio, aqui, por exemplo, eu estou vendo suas cartas, mas eu não estou vendo minhas cartas aqui embaixo. Por quê? Porque você não liberou? Isso, porque eu não mandei cartas para você ainda. Entendi. E aí agora o que eu vou fazer, tem duas opções. Ou eu recolho as cartas, e aí que eu tinha comentado com a Letícia no começo, que daqui a pouco vocês vão poder escolher recolher só as cartas da mesa ou só da mão das pessoas. Então, quando eu clicar em recolher cartas, todas as cartas voltaram para o baralho agora para eu começar a jogar de novo. Ou eu poderia colocar em reiniciar a partida aqui. Eu não vou fazer porque as pessoas já estão conectadas, eu só preciso recolher os baralhos. Mas eu poderia reiniciar também. E, no futuro, a nossa ideia vai ser poder adicionar outros baralhos aqui, além dos 2 que já tem, que são os novos jogos que a gente está disponibilizando. Então, a ideia vai ser misturar, para quem quiser, no caso, misturar outros jogos. Por exemplo, a gente tem um jogo que a gente vai publicar de umas amigas, que ele é sobre questões de gênero, direitos e silêncios das mulheres no Brasil. Então, a gente poderia adicionar esse baralho de direitos e silêncios, jogaria direitos e silêncios e integraria, por exemplo, se quiser, com uma escuta a partir do Grok. Como será que eu me sinto em relação à descoberta desse direito que só as mulheres só tiveram direito a partir de 2016? Por exemplo, o parto sem algemas. Até 2016 não era proibido. As mulheres poderiam ter parto com algemas se assim a lei quisesse, se assim as pessoas quisessem. E só em 2016 que foi aprovada uma lei dizendo que era proibido o parto com algemas. Então, como eu me sinto diante disso? De quais necessidades isso cuida? Poderia brincar com essa mistura de jogos. Só complementando, Sérgio, você está se referindo a mulheres que estão na penitenciária, né? Porque senão fica esquisito. Fica esquisito. Mulheres presas, elas até 2016, elas poderiam estar algemadas durante o parto. E aí veio uma lei em 2016 para dizer que era proibido isso. Então, dá para a gente misturar vários jogos dentro da Facilita, e a nossa ideia central é essa, para criar experiências engajantes para as pessoas. E aí eu volto para aquele mesmo discurso. A Facilita ela é um meio. Então, você vai planejar suas experiências usando a Facilita e outros recursos mais. Pode ser o Zoom, pode ser um outro quadro de cocriação, que hora você vai jogar um jogo e hora vocês vão mexer com post-its, aí vai da criatividade de cada pessoa. Querem trazer alguma coisa antes de ir para outra forma de jogar? Que a Laura vai contar a história. Tem uma formação para quem quer se tornar facilitador? Vixe, o Ravi, ele dá um curso sobre colaboração, e aí ele tem um curso prático para as pessoas desenvolverem várias habilidades de facilitação e ter acesso a vários conhecimentos, mas isso não dá Facilita em si, sobre facilitação. Eu e a Laura, como Colibri, a gente está desenhando um curso, né, Laura? A gente espera colocar no ar em breve, o mesmo curso de CNV que a gente deu, que a Letícia já participou, eu acho que a Regina, mais ou menos, no Senac, foi de um dia mais sim, que a gente fala sobre facilitação de grupos a partir do olhar da CNV. Eu acho que é até legal, eu vou cortar essa parte para deixar ela separada, mas a ideia é que a Facilita, ela seja a ferramenta que a Colibri criou e a Colibri colocou no mundo e agora caminha com as próprias pernas para apoiar pessoas a facilitarem grupos. Separado disso, existe a Colibri, que eu também faço parte, aí que começa o problema, que é uma desenvolvedora de jogos e outros produtos, e a gente dá treinamentos em comunicação e também facilitação a partir da CNV,
para as pessoas integrarem a CNV no seu cotidiano enquanto facilitadoras. E tem o Collab Design, que é o projeto que eu e o Ravi tocamos junto hoje. O Ravi está bem mais à frente disso, e eu estou começando agora, que é um repositório de tecnologias sociais que a gente torna disponível o acesso a vários conhecimentos de forma prática, que o acesso é gratuito, as metodologias, e o Ravi também dá alguns cursos sobre isso, que é separado da Facilita. Então, a Facilita ela não vai formar pessoas, mas ela vai oferecer os jogos e um conteúdo básico dos jogos para apoiar as pessoas. A segunda coisa que a gente vai fazer com a Facilita, e que eu acho bacana, é que a gente vai tentar formar uma comunidade, tentar porque não depende da gente, né? Depende das pessoas, para que as pessoas troquem entre si e elas mesmas construam as experiências de mistura dos jogos e de aprofundamento, incluso também a nossa participação, né, enquanto usuário dos jogos. Então, de repente, a gente pôs o jogo das virtudes, que é um jogo sobre psicologia positiva, que a Renata e o Thiago Fecina estão desenvolvendo. Então, a ideia é que esse jogo esteja disponível e, por exemplo, alguém que misturou esse jogo com o Grok, comente com as pessoas num fórum específico como foi essa mistura. E aí vai ser um conhecimento coletivo e todo mundo pode aprender a facilitar vários jogos juntos. Então, vai ser um pouco dessa pegada que a gente vai usar. E que aos pouquinhos a gente vai detalhando melhor, porque o Sérgio está envolvido em todos os movimentos. Então, às vezes, se confunde com o Sérgio e com os papéis que eu represento. Então, a gente está tentando, aos poucos, separar. Mas responde, Marcelo? Responde, muito bom. Quando tiver aí a separação e tiver aí o workshop de comunicação, eu quero participar. Ah, legal. Espero que esse ano ainda a gente consiga pôr no ar alguns cursos. E aí, a última forma de jogar que eu quero trazer, eu trouxe essas 3 possibilidades, que tem várias ramificações, é o que na CNV a gente vai chamar de escuta ativa, ou escuta empática, que é basicamente a gente escutar a história de uma pessoa a partir da ótica dos sentimentos e das necessidades, para contribuir para que essa pessoa consiga ter mais clareza do que se passa com ela, a partir do olhar da comunicação não violenta. Então, quem não conhece comunicação não violenta, a ideia é que essa pessoa se aprofunde um pouco para usar o produto. Não simplesmente ache que simplesmente vai acessar Facilita e vai virar mestre em alguma coisa. Precisa também dedicar um tempo a estudo, aprendizagem. E a gente tem vários materiais disponíveis para apoiar enquanto Colibri, falando sobre CNV, que vocês podem acessar também em outros momentos. E a ideia, então, vai ser a Laura contar uma história, que ela vai levar uns 2 a 3 minutos no máximo contando, e o grupo, a Marisa, a Regina, a Marcela e a Letícia, vão escutar os sentimentos e necessidades por trás dessa história da Laura, para ajudar a Laura a ter um pouco mais de clareza sobre isso. Então, essa é a forma mais básica de escuta empática que a gente pode fazer com ou sem o Grok. E como a ideia é tornar esse processo lúdico, a gente vai usar as cartas para isso. Certo, Laura? Certo. Posso contar? Pode. Bom, eu acabei de cortar meu cabelo, faz pouco tempo que voltei. E uma coisa que eu não faço com muita frequência, eu também não tenho cabeleireiro fixo. Então, fui para um lugar, foi a primeira vez que entrei naquele salão. Aí, eu entrei bom, a gente se apresentou, eu e a cabeleireira, e aí perguntou o que eu queria, falei que era só corte, e ela me convidou para sentar na poltrona para lavar o cabelo. Aí eu pensei, lavar o cabelo, isso faz parte também, porque eu tenho ido em lugares onde não necessariamente se lava o cabelo antes de fazer o corte, às vezes só molha mesmo com um borrifador. Aí eu sentei, e assim que eu sentei, eu pensei, mas espera aí, ela vai lavar meu cabelo com shampoo cheio de químicos, porque eu tenho um negócio que eu procuro usar produtos que agridem menos possível, tanto ao meu organismo quanto ao meio ambiente. Aí eu estava já sentada na cadeira com meu cabelo sendo molhado, e aí eu pensei, bom, já era, já foi, assim, já
vou simplesmente ficar, não dizer nada, deixa ela lavar meu cabelo e pronto. E foi assim que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu pensei, e por que eu não, assim, por que eu não falo, por que eu não expresso o que é importante para mim, né? O que eu acredito, os meus valores, enfim. E, assim, é uma coisa pequena, mas acontece com coisas grandes também, que às vezes eu não expresso a minha verdade por, sei lá, por conveniência, por não querer incomodar, por alguma coisa assim. Aí eu fico me perguntando, por que é tão difícil dizer, né, que eu não quero dessa maneira, que, enfim. Então, essa é a minha história. Então, a ideia agora é que a gente vá fazer esse processo de escuta, como eu falei, começando escutando os sentimentos presentes para a Laura e depois escutando quais as necessidades que podem estar presentes nessa história. Uma coisa que eu acho importante ter em mente para jogar, independente de ser online ou presencial, o Grok nesse caso, é que não tem jeito certo nem errado de se escutar, mas nós acreditamos que existem algumas boas práticas. Eu vou compartilhar essas boas práticas antes, só por questão de didática, mas não considerem que é errado fazer o oposto do que eu falo. A primeira delas é que quando a gente está falando de escuta empática, nesse momento, a gente não está falando sobre dar opinião sobre a história da pessoa ou sobre contar a nossa própria... Eu vou exemplificar tudo isso. A gente ofereceu a escuta para a Laura, e aí eu falo, nossa, Laura, na verdade, você podia ter falado para ela, né? Porque, veja bem, era só você falar. Isso eu estou dando opinião sobre a história dela e não é isso que ela está querendo. Ela quer uma escuta para ajudá-la a entender os sentimentos e necessidades presentes ou contar a própria história. Nossa, você não sabe, Laura, semana passada não é que eu fui e a moça, na verdade, ela cortou 3 dedos do meu cabelo e passou chapinha. Nossa, fez um estrago. E aí já passa a ser sobre mim, não sobre a Laura. Então, não é para contar a nossa própria história. Também a ideia não é a gente começar a lamentar a história dela e consolá-la. Nossa, Laura, coitada, imagino que deve ser tão difícil passar por isso. Tadinha de você, vem cá me dar um abraço, virtual mesmo, que legal. Não é consolá-la, porque ela também não pediu para ser consolada. Talvez ela queira no futuro, mas a gente pode perguntar para ela se ela quer. Outra, Laura, que agora me fugiu a cabeça. Qual outra? Só fala qual que eu não falei ainda, que a gente costuma usar nos cursos. Minimizar. Minimizar a história dela, minimizar, da pessoa. Ela não pediu para minimizar e a gente dizer, Laura, deixa disso, para de ser boba, é pouca coisa, vai se preocupar com a vida, nossa. Quer saber? A minha história é muito mais complicada que a sua e você está chorando por coisa boba. Porque o que é pequeno para mim não necessariamente é pequeno para o outro. Então, tem outra coisa mais que está presente? Nossa, eu não estou a fim de pegar a colinha aqui. Deixa eu pegar aqui a colinha rapidinho, porque eu acho importante trazer isso. Nossa, a gente fala uns 7 ou 8 nos cursos. E eu não estava esperando falar isso, então tem que procurar. Esse é o problema de fazer as coisas ao vivo, tá vendo, gente? Isso vai ficar na gravação porque é humanização. Tem vários tipos de escuta que são diferentes de uma escuta empática e que são comuns e recorrentes no nosso dia a dia, quando a gente está, muitas vezes, no piloto automático. Certo? Isso mesmo, que a gente não precisa se entregar para esses tipos de escuta. Mais um tipo de escuta é interrogar. Isso, outra coisa é começar a interrogar a pessoa, então, nossa, Laura, mas por que você não falou com ela? E a Laura fala alguma coisa ou não, e a outra pessoa emenda, não, mas você acha que precisa continuar vivendo a vida inteira assim? Aí depois, você acha que tem algum problema ficar mexendo com o negócio no cabelo uma vez na vida? Enfim, ou a gente pode fazer uma pergunta mais no estilo coach. E o que você acha que você pode fazer da próxima vez, então? Será que você consegue ter algum comportamento diferente? Ou será que você podia, na verdade, pensar que aquela pessoa não é a pior inimiga sua e você poderia falar numa boa? Então, você começa a inventar uma série de perguntas para tentar conduzir a Laura para algum lugar. E essa também não é a ideia.
O outro tipo, Laura, que está escrito aí? Ainda tem dois que são um pouco parecidos. Tem um que é você nem está aí, se você não está nem aí para escutar, e outro é fechar a conversa para você poder continuar fazendo o que está fazendo. Tá, isso. Esses dois poderia colocar no contexto do jogo, da proposta que a gente está fazendo, é a gente começar a fazer outras coisas enquanto a Laura está contando a história. A gente está, como é multitasking, está na frente do computador enquanto ela fala. Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Está olhando para a tela, olhando para o WhatsApp, respondendo resposta, vendo se o celular está tocando e tentando ouvir o que a amiguinha está fazendo no outro quarto ou na sala da casa. Então, isso seria estar presente para escutar a pessoa com o que ela está trazendo. Então, resguardando todas essas formas de escuta que eu falei, que elas podem existir, podem ser escolhas legais, na escutativa a gente não quer fazer isso. A gente quer exclusivamente ouvir os sentimentos e necessidades presentes para a pessoa, que é um grande desafio, visto esses pilotos automáticos que a gente falou agora. Certo, Laura? Uhum. Suficiente, né? Então, tá acho que bom. você já falou tanto que as pessoas esqueceram a história que eu contei, ou não? Espero que não, porque eu quis fazer esse parênteses para explicar para quem está assistindo depois. Então, eu vou distribuir agora aqui os sentimentos, posso embaralhar, distribuir cartas, e como eu posso selecionar todos, mas como eu não vou dar palpites empáticos, e nem a Laura, porque ela vai receber os palpites apenas, eu desmarco o meu nome e o da Laura e distribuo a carta para as outras pessoas. Se eu quisesse participar, eu colocaria o meu nome também. Eu vou colocar o meu só para eu modelar algumas coisas, caso eu queira modelar de formas de falar também. E aí eu posso aqui colocar distribuir cartas igualmente, todas as cartas, ou distribuir todas as cartas entre os participantes. E a diferença de distribuir cartas igualmente é que se tiver um número, uma divisão que resta um número, vai restar algumas cartas aqui no baralho. Enquanto distribuir todas as cartas, se tiver um número que resta, tipo 43 dividido por 4, sobrariam 3 cartas. Então essas 3 seriam divididas entre algumas pessoas. Ou distribuir um baralho inteiro por participante. Eu não gosto de distribuir um baralho inteiro porque eu não quero que as pessoas tenham acesso a todos os sentimentos. O que eu gosto de fazer, nesse caso agora que eu vou facilitar aqui, é distribuir todas as cartas entre os participantes para que as pessoas tenham uma quantidade limitada e elas trabalham com base naquilo. Mas outra ideia também seria distribuir um baralho por pessoa para que todo mundo tenha acesso à lista inteira. Depende do modelo de facilitação que você quer fazer e com a intenção que vocês têm. Eu sempre gosto, se eu tenho até umas 10 pessoas num grupo, distribuir todas as cartas entre os participantes, ao invés de dar um baralho inteiro para cada uma. Então, aqui vocês estão vendo que eu recebi, e assim como eu recebi, também elas receberam. E agora a gente vai fazer palpites empáticos sobre a história da Laura. Sérgio, e sobre o baralho inteiro também, no caso, quando a gente recebe, fica muita coisa para a gente selecionar, né? E aí fica confuso e demora muito para as pessoas identificarem, e fica no achismo, né? E não no sentimento mesmo que conecta, né? Faz sentido aí. E muito mais do que a gente acertar o que a Laura está sentindo, é a gente construir junto com ela. Então, porque a gente vai fazer isso é uma construção coletiva. E o objetivo não é chegar em nenhum lugar. É tão somente a gente ter um diálogo empático a partir dos sentimentos e necessidades. E aí eu posso começar trazendo, e eu vou trazer um pouco no formato que a gente usa dentro da comunicação não violenta, ou com, não diria dentro da CNV, mas seguindo algumas premissas da CNV, voltando, tipo, a ideia é que vocês usem a Facilita, usem o Grok, assim como outros jogos na Facilita, mas que vocês busquem aprender mais sobre os conceitos e conhecimentos que estão ali compartilhados. Senão a gente vai ter que criar toda uma academia sobre tudo e não vamos dar conta de entregar. Então, a gente está entregando um espaço de uso do jogo, mas a ideia de se aprofundar tem que vir de quem está usando. A gente só contribui com isso. Então, Laura, quando você contou a sua história, eu imagino que naquele momento que você falou que ela percebeu que ela ia usar um shampoo que contém um monte de químicas e outras coisas,
você estava se sentindo tensa? E aí eu posso arrastar a carta aqui para a mesa e vai aparecer já para a Laura lá na telinha dela o tensa. Pode dar um zoom in aqui ou um zoom out para ver a mesa um pouco maior. Um pouquinho, assim. Acho que sim. E eu vi que alguém já tinha colocado uma outra carta aqui, e aí meu convite é para que a gente sempre coloque a carta no momento que for dar o palpite empático para a pessoa, que aí essas cartas vão seguindo a fala. Pode falar, Letícia. Essa carta, eu acho que foi uma carta que restou aí, na verdade. Restou? Então vamos voltar para cá. Isso pode ser um você erro. consegue fazê-la voltar? Não, mas eu posso arrastar só para ninguém ver. Ah, entendi. Eu queria... Podem falar. Tá. Laura, naquele momento em que você se pergunta por que eu não falei, por que, né, às vezes não falo, será que você se sente apreensiva em relação à reação que a pessoa pode ter, se você falar? Acho que sim. Uhum. Então aqui já apareceu a carta que a Letícia colocou, que ela arrastou para a mesa. Eu posso ir organizando as cartas? Eu posso ir arrastando pela mesa do jeito que eu quero? Sim. Okay. Enquanto a Laura arrasta, vocês vão ver aqui na minha tela o movimento que ela vai fazer. Quando ela clica na carta, a carta fica bloqueada e ninguém mais pode mexer até que ela solte de novo. Laura, no momento que você viu que ela iria usar o shampoo que ela tinha lá, você se sentiu preocupada, não porque o shampoo poderia te danificar o cabelo, mas preocupada assim, poxa, eu cuido tanto das coisas que eu valorizo e de repente eu tô vindo aqui e eu vou lavar o cabelo com esse shampoo mesmo. Isso te preocupou? Assim, eu acho que é engraçado, porque parece que eu tenho um lado meu que tá bem tranquila em relação a isso, do tipo, foi só uma vez, tipo, não vai matar ninguém, nesse sentido. Então, acho que não fiquei tão preocupada em relação ao uso desse shampoo no meu cabelo em si. Eu acho que fiquei mais mesmo sobre essa questão de por que não falei o que é importante para mim. Acho que foi isso que mais me pegou. Laura, então, assim, será que você ficou bastante, né, como você fala aí, assim, incomodada? É um desconforto, é um incômodo a situação, te trouxe um incômodo. Eu fiquei incomodada comigo mesma, na verdade. Sim, sim. E aí, só fazendo parênteses para quem está assistindo agora o vídeo, o que acontece... Pode falar, Laura. Não, sim, eu só lembrei de como essa preocupada, percebi que ela não é tão importante para mim, eu quis virá-la para, tipo, para descartá-la. Isso é uma coisa que as cartas que não são escolhidas, ela pode tanto deixar virada como arrastar para outro lugar da mesa, assim como eu fiz com a outra, que vocês podem ver aqui, um zoom out, que já está mais distante. Então, só clicar aqui no menos, que vai dar um zoom out, e a gente consegue ver a mesa mais distante. E outra coisa que, de novo, como a Facilita, o foco dela é para pessoas que querem facilitar atividades, o que eu estou trazendo aqui é para apoiar na facilitação de quem vai usar. Então, uma das coisas é entender, nesse caso de escuta com o Grock, que cada pessoa que fala dá o seu palpite a partir do lugar que percebe da história da Laura. Eu falei de uma parte da história que eu escutei, a Regina de outra, a Letícia de outra, a Marisa de outra. E tá tudo bem, cada um falar de uma parte. A não ser que a gente pergunte para a Laura também se ela quer uma escuta mais específica de alguma situação dentro de toda a história que ela contou. Mas é legal perceber que cada pessoa vai pegando um pedacinho da história. Então, eu, enquanto facilitador, é legal eu estar atento a isso. E também entender e prestar atenção, por exemplo, quando a Laura fala, na verdade, eu não me senti incomodada com a situação, mas comigo.
Então, enquanto a gente está oferecendo escuta, a história continua se construindo, não parou na primeira fala da Laura. Então, talvez, dependendo de como for, a gente às vezes pode continuar escutando a partir da última coisa que a Laura trouxe, ou prestando atenção na história que ela está contando, ou que ela está recontando e repetindo à medida que a gente dá o palpite, para nós não ficarmos presos lá no que nós ouvimos no começo, sendo que a Laura já está caminhando com a história dela para algum lugar. Então, é legal a gente também ter essas nuances de cuidado e ver como a gente quer facilitar. Laura, eu não falei ainda, vou falar aqui. Você se sentiu encantada no momento em que foi lá, em que estava indo para cortar o cabelo, se sentir bem? Não, porque, bom, assim, de certa maneira, tipo... Antes de passar tudo não, lá. Na verdade, eu considero que cortar cabelo é uma coisa necessária, não é uma coisa que eu falo, nossa, que legal, que eu vou fazer, né, cuidar disso, sei lá, não. Ok, legal. Para mim, mais uma coisa prática, tipo, não dedico tanto tempo a esses tratamentos estéticos, para assim dizer. Eu posso palpitar 2 sentimentos num palpite só? Uma das coisas que a gente usa enquanto facilitação é que não tem certo e não tem errado. Tudo é possível, vai depender do impacto como chega para o outro. A gente pode sempre tentar. E aí eu, enquanto facilitador, vou medindo esse impacto. E às vezes pode verificar também com a Laura se ela se sente confortável em receber mais palavras de uma vez. Tipo, agora 2 eu acho tranquilo. Talvez alguém vai querer dar um 4 hit, falar 4 de uma vez, igual já aconteceu em facilitações nossas. Então, talvez fique perdido. Mas sempre pode tentar. Eu posso falar uma coisa sobre isso, Letícia, Sérgio, assim, sobre essa coisa de 2, de 1, claro, né? Pode tentar, eu acho que 2 até 2 é um bom caminho aí. Mas sabe o que é que eu fico pensando, assim, nessa coisa dos valores, né, e do significado das palavras? Eu acho muito interessante quando a gente presta o né? Ajuda a gente a prestar atenção no significado daquela palavra. É como se a gente pudesse ali ampliar aquela palavra, que é no vocabulário, mas a gente tem aquela experiência de poder se concentrar naquela palavra e ampliar ela nos significados dela. Então, é interessante isso, como enriquece trazer porque a gente concentra, né, a nossa capacidade de concentração e de abrir o leque do significado que aquela palavra tem, eu acho que enriquece muito, sabe? Assim, nesse sentido, da gente trabalhar também essa riqueza semântica, né, que a palavra suscita na gente. Claro, como você falou, o jogo é livre, mas para a gente pensar nisso, né, da valorização da palavra ali naquele momento. Eu acho que isso que a Marisa trouxe, eu quero fazer só mais 2 aportes antes de voltar. Por isso que é importante eu, enquanto facilitador, e aí tem outros vídeos que a gente está gravando sobre como preparar uma facilitação para apoiar também quem vai usar Facilita, é eu, facilitador, ter clareza do que eu quero. Se eu, facilitador, assim como a Marisa trouxe, disse que eu quero contribuir para que as pessoas também ampliem esse significado e foquem em uma coisa só, é bom que eu defina no começo, ou pelo menos tenha consciência disso, para que quando chegar uma pergunta dessa, eu saber como interagir ou qual que é o meu propósito. E a segunda coisa, que agora está acontecendo propositalmente porque eu estou fazendo uma facilitação comentada, é o risco da facilitação começar a virar um diálogo e a gente esquecer da história da pessoa. E a Laura ficar assim,
poxa, mas não era sobre mim o negócio? Mas agora está todo mundo falando, questionando sobre o que significa o meu sentimento enquanto era para me escutar. E eu estou falando isso porque é muito comum de acontecer quando são coisas que trazem uma possibilidade de conversar sobre algo interessante. A gente engajar na conversa e esquecer da pessoa. Então, dito isso, pode ser que esteja acontecendo com a Laura, não sei, não perguntei. A Letícia pode dar o palpite dos dois sentimentos. Então, Laura, quando você falou das suas outras experiências de cortar o cabelo, que o pessoal só borrifa e tal, me pareceu que você se sentiu grata por estarem lavando o seu cabelo, né? Por nesse lugar, então lavam o cabelo. E quando você lembrou do caramba, mas que tipo de produtos estão usando e eu tenho critérios, talvez você tenha se sentido desconfortável de se expressar por causa de estar se sentindo grata também? Não, porque eu, na verdade, eu prefiro que só borrifa o meu cabelo. Para mim não tem necessidade de lavar, porque eu já estava com o cabelo lavado. Talvez isso não tinha ficado tão claro quando eu contei a história. Uhum. E aí tem uma outra coisa de facilitação, pensando em quem for usar o Grok dentro da Facilita para esse tipo de prática, é que quem vai dar os palpites empáticos, as pessoas que estão oferecendo escuta, as pessoas sempre falam a partir da sua percepção da história e não a partir do que de fato aconteceu com o outro. Então a gente está interpretando o tempo inteiro, a questão é que a gente não define o que é para o outro, a gente verifica. Eu me escuto empática na leitura que eu tenho, essa construção constante entre o que eu percebo do que está acontecendo e o que o outro me diz sobre aquilo. E por isso que eu gosto de pensar que é um diálogo empático. Mas ao invés de eu começar a definir uma verdade, dar uma opinião, eu estou validando as percepções que eu tive junto com a Laura, como forma de construir com ela essa história que está presente sobre as necessidades e sentimentos. E no final das contas, não importa se eu acertei ou errei a palavra. O que importa é o que está acontecendo entre a gente nesse momento, com o intermédio das cartas. E só uma coisa que eu queria complementar é que a palavra desconfortável faz sentido para mim, só que por um outro motivo. Que eu estava me sentindo desconfortável por conta da minha indecisão sobre se eu ia falar ou não. E aí é legal esse ponto que a Laura trouxe agora junto, porque, na verdade, quando eu pergunto se ela está se sentindo de um jeito ou outro, isso pode disparar um gatilho que vai ajudar ela a ter a consciência de algo. E aí talvez eu perguntei, nossa, você se sentiu desconfortável por isso? E não tem nada a ver, pode ser uma carta totalmente aleatória, sei lá, eu posso pensar na minha cabeça o que seria aleatório aqui. Nossa, Laura, você estava se sentindo... Parece que quando você estava indo cortar o cabelo, você está se sentindo energética, ou você se sentiu energética quando a moça começou a lavar o seu cabelo. Pode ser estúpido para todo mundo falar, mas o que tem a ver energético, Sérgio? Mas se eu fiquei com vontade de palpitar e perguntar, eu pergunto. E aí a Laura vai dizer, não, não foi. Ou ela vai falar, nossa, na verdade, não é que quando você me falou esse energético aí, eu lembrei que eu fiquei energética no final, por conta de tal coisa. Então, também para encorajar as pessoas que jogam a não se reprimirem com esse impulso de contribuição que elas têm, não importa qual palavra seja, porque é muito perigoso as pessoas entrarem no lugar de inadequação e achar que elas não podem expressar um palpite só porque parece não ter nada a ver diante do senso comum. Então, isso eu achei legal frisar. Você se sentiu energética, Laura, em algum momento? A minha primeira resposta seria não. Mas aí, ouvindo sua reflexão agora, eu não sei se eu me senti energética, mas percebi meu cabelo mais energético, no sentido de ele estar com mais volume no final. Que isso foi o meu objetivo da visita, que o cabelo estava muito assim para baixo e agora ele está um pouco mais, com mais, como posso dizer, mais vida. Então, sei lá, parece que rolou uma certa inspiração depois com o resultado final. Oi?
Só perguntei, outro palpite. Ah, não. Sérgio, Mas você ficou Pode falar. chateada? pode falar, Lê. Você se sentiu chateada, no fim das contas? Não chegou a ser chateada, eu acho que foi mais assim, incomodada mesmo. Que Pode está falar, Regina. já na mesa. É que eu percebo também, quando a gente está jogando, está em grupo, que as pessoas querem, como eu já havia falado, querem acertar, né? É diferente desse grupo, que esse grupo está pronto para ouvir, né? Mas as pessoas querem acertar o sentimento que a outra está querendo expressar. Então, às vezes, fica jogando mesmo, né? Jogando, assim, tentando acertar. Apostando, né, Regina? Apostando. Sem muita conexão com aquilo que de fato a pessoa está sentindo, né? E acaba ficando assim, banaliza, né? Quando tá. Já joguei com vários tipos de grupo fisicamente, né? Não na plataforma. Na plataforma são pessoas que já estão acostumadas. Mas no dia a dia, com o jogo, às vezes a pessoa quer, na ânsia, querer acertar. Às vezes até para ajudar e tudo mais, né? Mas assim, faltou a conexão real, né? Eu vou verificar, vou passar agora para as necessidades, porque a gente pode ficar infinitamente falando sobre sentimentos, se for o caso, e aí é legal também, enquanto facilitador, eu ter o tempo. E aí, casando com o que a Regina trouxe agora, um dos vídeos que a gente tem gravado é sobre justamente como preparar a facilitação de um processo. E a primeira coisa que a gente está propondo nesse vídeo é o que nós chamamos de mapa do encontro, que é justamente para mapear a atividade, para entender qual que é meu objetivo, qual que é o meu público de interesse, qual que é o perfil do público, quais os recursos que eu vou utilizar para minha facilitação. E aí entra depois na preparação da atividade, que começa eu preparando a abertura. Se é uma atividade de 2 horas, quais são os combinados que eu quero ter iniciais? E se eu percebo que lá no meu mapa do encontro eu coloquei que é um público, sei lá, de 30 a 40 anos, de uma empresa que nunca ouviu falar de CNV da vida, e eu já tenho experiência de facilitação, eu já pressuponho que eu tenho que ter um combinado de que, quando alguém começar a levar como um jogo, ou quando eu achar que alguém leva como uma brincadeira, eu crio um combinado de que eu vou intervir e fazer uma intervenção pedagógica para a gente voltar para o foco que eu quero trazer. Então, isso eu já cuido lá no final, depois de quando acontecer alguma coisa, eu voltar para os combinados. Então, por isso que a gente também está gravando uns vídeos adicionais com dicas básicas de facilitação. E isso não é só para o Grok, né? Na verdade, é para qualquer tipo de facilitação, com qualquer jogo. E cai super bem para facilita. E agora a ideia, então, vai ser a gente distribuir as necessidades, e as necessidades agora vai aparecer ao final dos sentimentos. E, de novo, a Laura não recebe, todo mundo recebe. E nós vamos continuar palpitando para compreender quais são as necessidades presentes para a Laura nessa história. Então, vai ver aqui, os solzinhos são as necessidades que todo mundo já recebeu. Então, a ideia é, com base nos sentimentos presentes, a gente possa palpitar as necessidades com o apoio desses sentimentos, que é uma das lógicas da CNV, que os sentimentos indicam uma necessidade atendida ou não. Então, de novo, se você quer assinar Facilita, eu proponho que também conheça um pouco sobre CNV, se você quer usar o Grok. Para usar outros jogos que nós vamos ter disponíveis, não tem essa necessidade de conhecer. Mas a gente está começando com o Grok por já ser um produto que a Colibri já tem disponível faz bastante tempo, já tem uma cultura com ele. Então, eu posso começar fazendo o palpite a partir dos sentimentos. Laura, eu vi que você se sentia tensa diante da questão de cortar o cabelo e da menina estar lavando o cabelo com produtos químicos. Eu fico pensando se naquele momento, para você era importante, de alguma forma, comunicação, se era uma necessidade que não estava sendo atendida por você não ter falado nada. Sim.
Mas eu estava me sentindo, na verdade, talvez, eu fiz para mim uma organização na mesa que é como eu me senti no começo ou durante, que era tensa e desconfortável, de como eu me senti depois. E aí o fato de eu não ter comunicado, para mim, é mais atrelado a como eu me senti depois. Que eu não percebi que não atendi minha necessidade de comunicação. Então, por isso que eu coloquei agora a carta embaixo de apreensiva e incomodada. Podem trazer, gente, fiquem à vontade. Laura, e aí, assim, essa coisa da comunicação, porque eu acho que eu tenho uma carta aqui, assim, que eu acho bem interessante. Tenho duas cartas aqui que eu acho bem interessante, mas essa coisa de... Tá, só me lembre aí, durante a conversa, né, com a moça, você, então, não se sentiu escutada, a empatia? Não, porque como ela não sabia o que estava acontecendo dentro da Tá. minha cabeça, ela não É podia, isso. não era possível ela mostrar empatia com isso. Então, não era... Porque você não falou, tá? Seria diferente se eu tivesse falado e ela teria falado, não, que Entendi. isso, não faz mal, ou alguma coisa assim. Laura, quando você se coloca como que ficou incomodada diante da tua falta de expressão, eu vejo que talvez tenha te faltado clareza naquele momento para se expressar, a Não, necessidade. Não foi clareza? aliás, uma boa pergunta. Não nesse sentido, porque a clareza do que eu queria e o que eu não queria, eu tinha em relação a... Eu tinha clareza que eu, na verdade, eu preferiria que ela não usasse esse tipo de produto. Uhum. Mas talvez... não sei se eu precisava, de repente, de clareza sobre alguma outra coisa. Eu acho que agora eu estou buscando essa clareza sobre por que eu não falei, né? Que outra coisa, que outro fator estava envolvido, e que outra coisa eu queria cuidar que fez com que eu acabei priorizando. E será que você não ter falado nada e ter deixado correr, apesar de você não achar bacana a ideia de lavar o seu cabelo com químico, não tem a ver com alguma busca por cuidar do seu conforto naquele momento, para você continuar confortável? Eu não, sei lá. Conforto, não sei se seria a palavra, porque eu estava confortável, mas alguma coisa nesse sentido, do tipo, eu não queria, de alguma maneira, não queria me dar o trabalho de falar sobre isso e de aí ter que lidar com a reação da pessoa e ter que encontrar uma outra solução diferente da rotina dela. Eu acho que talvez eu simplesmente queria que fosse rápido, assim, tipo, entrar, cortar cabelo e sair sem mais complicações. Será que você estava cuidando com isso, então, da necessidade de fluidez? Acho que sim. Não faz sentido. Uhum. Me conecto mais com essa palavra do que com conforto. Tá no mudo, Marcela. Voltou? Voltou. Em algum momento você teve necessidade de inclusão? Porque num lugar usava borrifador, nesse outro lugar eles lavaram.
Em algum momento houve essa necessidade? Não sei se eu entendi o que isso quer dizer. Você pode explicar mais? Deixa eu ver, acho que eu não soube me expressar. Quando a gente está num ambiente que a gente está acostumada, é habitual, a gente se sente que faz parte daquele momento, daquele ambiente. E quando a gente muda o espaço para um espaço diferente, pelo menos o que eu penso, né? A gente tem essa necessidade de se sentir inclusa pelo ambiente, não só pelo ambiente, mas da forma que as situações ocorrem. Está trazendo, então, Marcela, nesse caso, como se fosse para ela ser parte daquilo também, essa inclusão no sentido de ela ser parte daquele ambiente onde ela estava? Sim, por não conhecer, né? Por ser algo novo. Não estar acostumada, né? Seria Talvez, algo. assim, a palavra que eu usaria, no caso, seria aceitação. Que, tipo, simplesmente poder chegar no lugar e sem precisar me justificar porque eu quero fazer de um jeito diferente do que... Certo. E aí vou pegar o gancho aí. Então, será que assim você queria ser compreendida logo, ser compreendida, mas sem ter que, com a fluidez, né? Que fosse uma coisa fluida, que eu acho que essa coisa da fluidez aí veio muito, e ser compreendida sem lavar o cabelo, borrifar o cabelo e fazer o corte pronto. Você chegou com essa necessidade, Alice, sem ter que se expressar tanto e já ser compreendida, Alice. Uhum. E, de alguma forma, eu estou pensando que você não conseguiu, nesse momento, de cuidar da sua autenticidade, que era justamente poder ser você com os valores que você tem em qualquer ambiente. E ali, talvez isso estava descuidado, porque você não conseguiu chegar nesse ponto que queria te falar. Eu acho que são coisas assim que... Epa. Sim, acho que a autenticidade e a comunicação ficaram para trás nessa história. A compreensão, porque, espera aí, porque a compreensão estava ainda tentando organizar na minha cabeça onde ficaria isso. Eu acho que, na verdade, essa compreensão... eu acho que, no fundo, eu queria compreensão, mas talvez eu... Por achar que, e se eu contar porque eu não quero que ela lave meu cabelo com esse produto, pode ser que ela vai me julgar por isso, seja internamente ou expressando esse julgamento. E aí vou ficar sem ter essa compreensão atendida. Talvez até para evitar assim uma situação dessa, de tipo, eu nem vou buscar compreensão, deixa para lá. Eu prefiro não ter o risco de ser julgada e também não ter a satisfação de ser compreendida. Aí, será que você cuidou nisso aí de manter a harmonia? Sim, nossa, sim. Não tinha pensado nessa palavra, mas sim, faz muito sentido essa harmonia. Acho que junto com fluidez. Isso queria pedir, alguém está com a carta aceitação na mão? Porque alguém foi falar aqui inclusão, e daí eu falei que inclusão me lembrou de aceitação, que aceitação fazia mais sentido na minha cabeça.
Se alguém puder colocar para eu acrescentar aqui. Eu não Não tô. Ah, não, eu mesma, Ah. agora que eu vi. E se ninguém tivesse, poderia, no futuro a gente vai ter a opção aqui de vir aqui em opções e adicionar post-it para colocar uma palavra nova. Por enquanto ainda não está disponível, mas aí vai ser possível e vai dar para ampliar bem mais coisas em vários jogos. E também teria essa aceitação, talvez perceba, assim, talvez uma questão de acolhimento, né? Quando a gente chega em algum lugar, você pergunta como é que a pessoa, por exemplo, você está chegando na minha casa, eu pergunto, como você quer a tua água? Você pede uma água para tomar, e eu pergunto, você quer uma água fria ou misturada? Gelada ou natural? Então, talvez, assim, a forma de acolher acabou ficando prejudicada, né? Foi isso? Sim, também. Eu Claro. acho que esse acolhimento está junto com aceitação, compreensão. Sim. Laura, Oi, podemos fechar? podemos. Espera aí, só eu não vi ainda a carta Acolhimento. 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 Eu só fiquei pensando ali que você organizou, né, tudo nesses outros sentimentos, mas a tensão e o desconforto do início, será que tem a ver com a necessidade de coerência? Com os seus Sim, também. valores, com as suas escolhas e tal? Sim, também, sim. Uhum. Como você se sente, Laura, em relação à escuta da sua história? Que eu posso dizer que eu não imaginava que seria essa história. Ah, é? Não te falei, né, qual história eu ia contar. Não. Eu acho que só queria verificar com a Regina se conseguiu colocar a carta acolhimento na mesa também. Ela não tem, ela Ah, não não tem? tinha. Ah, Assim, tá. é Pensei a que você percepção. tinha. Não, não. É que ouvindo a tua história e a questão da aceitação, eu percebi que a questão era o acolhimento, né? Que ficou Ah, faltando sim. esse acolhimento, né? Esse acolhimento mais Aham, cuidadoso. sim. E aí uma coisa que a Regina trouxe agora, talvez como última coisa disso para fechar, é que possivelmente o acolhimento esteja na mão de alguém. Não, e eu sei disso porque eu já conheço quase que todo o baralho, porque eu trouxe o Grock para o Brasil, então eu sei as cartas. Mas a gente pode pensar em duas coisas enquanto quem facilita. A gente pode propor para as pessoas, primeiro, uma rodada só a partir das cartas que elas têm na mão, e aí as pessoas fazerem os palpites empáticos de 2, 3, 4, quantas rodadas forem com as cartas que têm na mão, e o facilitador depois propor uma rodada a partir do que elas ainda mais percebem além disso. Porque como a ideia é um jogo, e o jogo ele simula a realidade, mas ele não precisa ser igual à realidade, a gente define as regras antes. Como eu, enquanto facilitador, eu facilito com tudo muito solto e eu vou delineando no meio do caminho, para mim não tem problema. Mas pode ter pessoas que preferem definir passos, definir uma forma mais pausada de jogar, para conduzir de uma forma mais tranquila e para não ter imprevistos. Então, de repente, dependendo de cada pessoa, ela pode escolher facilitar de um jeito ou do outro, mas saber dessas possibilidades de uso do Grock pode ajudar a usar a Facilita de formas o mais dinâmicas possíveis e incorporando com o estilo de facilitação de cada pessoa. Era isso? Eu acho que tinha uma última coisa. Ah, e só falando última coisa sobre essa forma de jogar, que eu acho legal frisar. Ela não tem jeito certo, não tem jeito errado de fazer. O que eu tentei trazer aqui foi boas práticas. Como as 4 que deram os palpites empáticos, elas já estão mais habituadas, essa linguagem da CNV fica mais prático e eu tenho muito menos trabalho do que com pessoas que estão alienadas a isso. Então, é por isso que é bom sempre conhecer o público antes. E é legal perceber que quando a Laura foi contando a gente foi oferecendo os palpites empáticos, a Laura foi complementando a história como se fosse num diálogo. Então, de fato, essa forma de jogar é para que a gente dialogue, só que num ambiente de contenção, para tirar de lado as opiniões, para tirar de lado a contação de história,
para tirar de lado todas as projeções que a gente faz no sentido de querer impor sobre a Laura alguma verdade nossa e focar exclusivamente de estar a serviço da construção da história junto com ela. Então, uma investigação coletiva, onde a Laura é a personagem principal e a gente está junto com ela explorando a história dela, mas, ao mesmo tempo, quem participa, como eu falei, dá os palpites a partir da própria experiência, porque eu só consigo olhar para a história da Laura a partir das lentes da minha vida. Então, eu não sou sujeito só observador, eu também sou atuante. Então, enquanto facilitador, o que eu posso fazer como uma reflexão final, porque, de novo, a ideia não é só jogar, é eu facilitar. Então, eu posso sempre trazer uma reflexão depois de cada jogo, ou depois do processo que eu estou proporcionando para as pessoas. Eu poderia perguntar, por exemplo, como que a sua história, você imagina, que ressoa com a história da Laura? Não no cortar cabelo, mas em outra situação. O que você aprende a partir do relato e da construção da história da Laura? Ou vamos dividir todo mundo em grupos agora e eu vou dar uma pergunta geradora sobre essa experiência que a gente teve, para que depois a gente volte para o grupo, com o grupo todo para conversar sobre. Então, a gente pode puxar vários ganchos de troca, de partilha, a partir de uma experiência de escuta. Ou, ao invés de ter a Laura contando uma história, e aí só trazendo algumas variações já para ficar registrado e apoiar com a prática de outras pessoas, uma coisa poderia ser, por exemplo, se eu quiser falar sobre a temática de trabalho, eu, Sérgio, vou representar o chefe mandão que grita com todo mundo e bate na mesa. E aí as pessoas vão oferecer escuta empática para compreender o que eu, Sérgio, chefe mandão que bate na mesa e grita com todo mundo, tenho de sentimento e necessidade diante de uma história. Então, quando eu proponho esse roleplay, essa brincadeira, eu estou trabalhando com o imaginário das pessoas e com as tensões que elas têm em relação a esse tipo de papel, e fazendo com que elas conscientemente simpatizem por uma pessoa que normalmente a tendência seria rechaçar e dizer que essa é a pior pessoa do mundo. Ou eu posso fazer isso com uma pessoa de um espectro político diferente do meu, ou eu posso fazer com uma pessoa que é próxima a minha para saber como eu me associo com ela. Então, brincar também com esses roleplays, ao invés de colocar uma história real, pode ajudar eu a puxar algumas dinâmicas diferentes de lidar com essas questões coletivas. Então, essa é a ideia. Na verdade, esse vídeo ficou mais longo do que eu pensava, era para trazer algumas possibilidades de uso do Grok para Facilita, para ajudar quem for acessar a plataforma a ter tatear algumas possibilidades de uso, e eu reforço que a ideia, na verdade, é que a comunidade continue construindo junto entre ela e com o nosso apoio, para que a gente consiga cada vez mais ter pessoas mais capacitadas na facilitação, porque se todo mundo é mais capacitado, a Facilita prospera, e as pessoas prosperam também, e a Facilita está a serviço de quem usa. Então, a nossa ideia é que todo mundo que usar Facilita seja PhD em facilitação e a gente possa ter um selinho lá, ó, essa pessoa aqui vocês podem confiar que manja muito do negócio e usa Facilita como ninguém e vai criar experiências incríveis. E a gente fazer isso em comunidade para se apoiar. Então, nosso objetivo final mesmo é essa construção de comunidade com todo mundo. Era isso, gente. Eu vou parar de gravar agora e a gente pode fechar. Espera, posso ainda pode. dar uma devolutiva? Pode. Desculpe. Dê uma devolutiva sobre a sua história. A única coisa que eu queria dizer é que, de fato, essa escuta que eu recebi de vocês ajudou a ter mais clareza sobre o que aconteceu nessa história para mim. E aí enquanto o Sérgio estava falando, reorganizei as cartas na mesa de um jeito que faz sentido para mim, que eu coloquei como único sentimento, só para simplificar, porque eu acho que todos apontam para a mesma coisa, eu coloquei tensa, porque eu percebo uma tensão entre, por um lado, eu querer ser coerente comigo mesma e, por outro lado, eu querer ter harmonia nas minhas relações, interações com as pessoas e fluidez. E aí isso levou a uma não comunicação, assim, a minha necessidade de comunicação ficar não satisfeita, e isso levou a minhas necessidades de autenticidade, aceitação, compreensão também não serem satisfeitas. Então, agora e aí eu coloquei um pouquinho para cima a carta de clareza, que agora foi satisfeita, graças à escuta de vocês.
estou entendendo melhor aí o meu processo interno, me dá recursos para eu trabalhar com isso, para futuras situações. Gratidão. Maravilha! Então, com base no que a Laura falou, vou fazer o último jabá agora, só para quem está assistindo, na verdade, porque as meninas já têm acesso a Facilita, salvo engano. Pelo preço que a gente está cobrando pela Facilita agora, que vai ser mais caro no futuro, e para ter o Grok sem pagar adicional por isso, você está pagando menos de R$1 por dia, que é menos que o preço de um cafezinho na padaria, para criar espaços pelo menos uma vez por mês, para contribuir durante 30, 40 minutos com a escuta de alguém, seja sua, seja do outro. Então, no final das contas, você vai pagar adiantado por 2 anos, para ajudar a gente a construir uma plataforma muito mais bacana do que está agora. Isso é 10% de onde a gente quer chegar, no máximo 10%. E, na minha percepção, o preço final que hoje é 520 por esses 2 anos, que vai ser maior no futuro por conta de tudo que a gente quer oferecer, que dá R$28 mais ou menos por mês agora. Para você poder criar espaços assim e ouvir o que a Laura falou agora, ao final de uma prática que parecia boba, e era só uma prática para mostrar para vocês como funciona, mas que já funciona de verdade, eu acho que menos que um cafezinho por dia faz muito sentido para poder acessar a Facilita. Então, acho que é importante fazer esse jabá, porque a gente acredita que faz muito sentido usar o Grok. Imagina outros vários jogos que a gente quer trazer, pensando em 3 eixos, de regeneração planetária, fortalecimento de comunidades e crescimento pessoal e organizacional. Então, a ideia é criar esses espaços de aprendizado e descoberta, igual a Laura teve agora, e a diversão que a gente teve fazendo alguns jogos aqui, em vários outros espaços que vocês transitam. Agora sim, acabou, gente. Então, obrigado por vocês que estão participando, por se disporem a estender um pouco, e também a quem está assistindo por passar esse tempão junto com a gente.